Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está tendo início pela Web Rádio Estação da Luz, mais um Espiritismo e Educação, neste mês de dezembro, em que estamos dedicando os nossos temas a Jesus. E encerrando o mês e essa comemoração, o tema de hoje é Jesus, o Mestre dos Mestres. E desejamos a todos que estão nos acompanhando muita paz em todos os corações e a saudação também do nosso Ronaldo Gomes. Muita paz, gratidão a todos pelo carinho, que possamos estar aqui juntos. Sermos apenas o intermediário dos nossos próprios anseios, que a espiritualidade maior nos dê essa inspiração, eu e o Marcos, para que possamos juntos sermos agraciados por essa inspiração. Muita paz. Muito bem. O nosso programa Espiritismo e Educação é um programa ao vivo, interativo. Você pode participar pelo Facebook, pelo YouTube e também enviando suas perguntas e comentários pelo WhatsApp. Daqui a pouco tudo isso estará aí na tela para que você possa acompanhar, está aí já. Então, como você pode enviar as perguntas pelo WhatsApp. No primeiro bloco do programa, eu e o Ronaldo fazemos comentários sobre o tema central, no caso hoje, Jesus, o mestre dos mestres, e depois nós abrimos para a participação de todos com as suas perguntas. E hoje, né, Ronaldo, nós vamos trazer uma queridíssima benfeitora espiritual que vai, por assim dizer, trabalhar conosco hoje no programa, porque estamos nos referindo a Joana de Ângeles, essa benfeitora espiritual tão conhecida, que através do médium Divaldo Pereira Franco já nos brindou com dezenas de obras e vem orientando nosso Divaldo já há tanto tempo. Ela tem um livro dedicado a Jesus. Aliás, não é o único, na verdade, né? Mas este é um livro de estudo daquela chamada série psicológica, né, em que ela escreveu vários livros. E eu estou, então, me referindo ao livro Jesus, deixa eu pegar direito aqui, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Anotou? Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Logo no primeiro capítulo, Joana de Ângeles faz uma apresentação sobre Jesus. Nós vamos utilizar uma parte dessa apresentação para base dos nossos comentários, porque hoje nós vamos procurar saber, à luz da doutrina espírita, se Jesus realmente é o mestre dos mestres. Então, abrindo aspas, palavras de Joana de Ângeles. Jesus, o homem excelente, chegou à Terra e defrontou a ignorância em predomínio, trazendo a mensagem de amor que jamais fora apresentada antes na formulação que ele se fazia portador. Jesus não foi o biótipo de legislador convencional. Ele não veio submeter a humanidade, nem submeter-se às leis vigentes. Era portador de uma revolução que tem por base o amor na sua essencialidade mais excelente e sutil, e que, adotado, transforma os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. Ele trazia uma nova versão da realidade centrada no ser imortal, procedente do mundo espiritual e a ele volvendo, o que alterava a estrutura da justiça, que não mais deveria ser punitiva, destrutiva, mas educativa, reabilitadora. Fechando aspas, então essas são as palavras de Joana de Ângeles, no capítulo 1 do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Bem, Joana está nos colocando, né, Ronaldo, que Jesus não veio se submeter a nós. Ele não veio se submeter à lei humana vigente na época, mas ele veio trazer uma nova visão sobre Deus, a justiça divina e o amor ao próximo. E por isso, ele então se colocou
embora vivendo conosco, mas acima da própria humanidade, porque ele veio marcar, né, uma transição de era da humanidade com essas duas grandes mensagens, que, aliás, eu indico aqui a todos que estão nos acompanhando que releiam ou leiam o primeiro capítulo de A Gênese, Caráter da Revelação Espírita, ali mais ou menos pelo item 10 desse primeiro capítulo de A Gênese, Kardec faz exatamente essa colocação, que Jesus veio iniciar a transformação da humanidade, trazendo uma nova visão sobre Deus e trazendo, então, a lei de amor. Daí, então, ele poderia ser considerado o mestre dos mestres. O que você pensa sobre isso, Ronaldo? Vamos começar o nosso bate-papo. Perfeito. Falarmos de Jesus é tão singelo que às vezes nos faltam palavras. E não é falsa modéstia, não. O Marcos sabe o que eu estou falando e quem está também nos assistindo. Não é fácil. Mas, na sua simplicidade, porque ele teve que vir ao mundo, ao charco, ao lodo, até porque ele mesmo fala, antes que o mundo fosse, eu sou. Ele participou dessa construção, foi co-criador do nosso planeta, de todo um sistema que está aqui e que nos envolve. Então, Joana de Ângeles deixa uma coisa ímpar e formidável, porque ela fala do amor, o amor de Deus, o amor de Jesus, enviando seu Filho até nós para esse resgate da nossa reparação, porque ao longo do tempo, dos tempos, os espíritos aqui encarnados e outros tantos que vieram de Capela e outros mundos, para esse planeta de provas e expiações, uma escola. Aí é que vemos a educação. É um planeta, como tantos os outros, um planeta escola, que é através da educação. Não é, como ela mesma diz, uma punição o que nós passamos. Muito ao contrário. Tudo que nos ocorre está intimamente ligado às nossas ações uns com os outros, individualmente e principalmente no coletivo, pelos resgates coletivos. A lei de Deus é sábia, ela é perene, é para o infinito, está na lei do universo criada por Deus, é uma lei divina. E como lei divina, ela não é punitiva, mas educativa. Você lembrou bem da Gênesis, mas todas as obras da codificação fala muito nisso. O céu e o inferno, o livro dos médiuns, que tem as comunicações dos espíritos, todos, sem exceção, falam que eles pensavam num Deus punitivo, mas eles observam que a punição é de acordo com as próprias obras que foram feitas aqui na Terra, tanto como encarnado ou como desencarnado. E a missão de Jesus foi justamente trazer à tona o resgate, porque homens, espíritos aqui encarnados, muito inteligente, Marcos, inteligentíssimo. Quem sabe nós estivemos lá, deturpar os ensinamentos de Deus, criando vários deuses, deturpando a mensagem de Deus como Deus único, como Deus amor, como Deus de que vem nos trazer e buscar, nos chamar, como Jesus mesmo deixou. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Então está aí uma obra de Joana de Ângeles que trabalha bem a psicologia, vendo o tempo de cada um de nós, nesse tempo e espaço de aprendizagem. Olha que bacana. Amor, planeta escola, educação e aprendizagem. E Jesus, com seu exemplo, como mestre dos mestres, veio trazer a maior educação que todos nós devemos e temos de repetir sempre. Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a si mesmo.
é a conduta uns com os outros, a empatia, um trabalho que vem ao longo do tempo, que vem antes do próprio Cristo, quando já veio sendo chamado lá atrás, há mais de 4.000 anos, dizendo que viria o Messias. Olha o processo de educação. E mesmo assim, o egoísmo humano, Marcos, esse egoísmo humano, querendo ceifou vidas em nome de uma criança que iria nascer há 2.000 anos atrás, e veio Jesus trazendo numa manjedoura, uma simples manjedoura. Olha o processo de educação, mostrando que esse reino, que o amor, tudo que nós construímos aqui de material, não levamos nada, a não ser as nossas ações. As nossas ações de amor uns com os outros. Pois é. Vamos destacar, porque você lembrou as outras obras da codificação espírita, vamos destacar o livro O Céu e o Inferno, que você também citou, quando nós estudamos o Código Penal da Vida Futura. 33 artigos que Allan Kardec nos apresenta, e que olha, é uma parte magistral da obra O Céu e o Inferno. E Kardec estuda muito essa questão da justiça divina, porque, como a Joana de Ângeles lembra, Jesus veio, antes de mais nada, ele veio estabelecer para nós uma nova visão sobre Deus, e automaticamente uma nova visão sobre a sua justiça. Que na época, e é bom nós entendermos isso, na época, com exceção à doutrina judaica, o povo judeu, todos os demais povos, chamados pagãos, eram povos idólatras. Todos eles possuíam mitologias que compunham vários deuses, os romanos, inclusive. E é interessante que na mitologia babilônica, persa, grega, egípcia, romana, o deus mais poderoso, porque todos eram deuses, né? Mas o deus mais poderoso era sempre Deus da guerra. Era sempre assim. E havia uma mistura, né, entre virtudes e paixões humanas, entre o que seria espiritual e o que era material. Os judeus eram os únicos que não tinham essa idolatria e acreditavam num Deus único, Pai Criador. Só que era um Deus vingativo. Se você pegar o Velho Testamento e começar a ler aquelas páginas do Velho Testamento, nós vamos encontrar ali um Deus que se vinga do ser humano, destruindo, provocando guerra, até matando. Então eles tinham essa ideia equivocada sobre Deus, e aí vem Jesus. Aí a justiça judaica e a justiça do Império Romano, de uma forma geral, como nos lembra aqui Joana de Ângeles, era uma justiça primitiva, punitiva, destrutiva. Porque se Deus destruía, se Deus se vingava, a nossa justiça humana copiava isso. Num grande equívoco, mas era o entendimento da época. Vem Jesus e começa a chamar todo mundo de irmãos. Depois ensina que nós precisamos perdoar as ofensas. Olha só, Ronaldo. Perdoar as ofensas, meu Deus do céu. Até ontem nós passávamos a espada em qualquer um, né, que causasse algum problema para nós. Agora vem, como é que é? Eu tenho que perdoar a ofensa? E aí vem Jesus e diz assim, não, mais do que perdoar, você tem que amar. Não, tudo bem, eu amo o Ronaldo. Não, mas o Ronaldo é seu amigo. Estou dizendo que você deve amar também o seu inimigo. Com esses ensinos, foi natural que ele escandalizasse judeus e romanos, que não estavam acostumados com isso. Para romanos e para judeus, falar em amar o próximo, perdoar ofensas, praticar a caridade, não julgar, tudo isso era um escândalo, o que ia contra o que eles sempre acreditaram e sempre fizeram. E aí Jesus, como diz aqui a Joana de Ângeles, mostra que, na verdade, a justiça divina ela é educativa e reabilitadora, não é punitiva.
porque Deus, na verdade, não castiga. E aí Jesus nos apresenta o Deus que é amor, o Deus que é bondade, o Deus que é misericórdia, Deus que é justo. E é tão justo que a cada um é dado segundo as suas obras. Jesus suplantou todos os pensadores, todos os legisladores, todos os filósofos, todos os profetas do povo judeu com esses ensinos. E mais do que isso, não é, Ronaldo? Ele exemplificou. Naquele episódio da mulher adúltera, não consta que ele tenha feito qualquer julgamento sobre ela. Né? Quando os discípulos, às vezes, vacilavam, ele não expulsou nenhum deles, né? Não mandou embora nenhum deles. Bem pelo contrário, ele continuou trabalhando com eles e acreditando. Quando Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, né, acharam que Lázaro estava morto, né? E aí mandaram chamar Jesus, e quando Jesus chega, está lá, Marta, ela toda chorosa, Senhor, não adianta mais, ele já está morto há 3, 4 dias, o senhor devia ter chegado antes. Ele não se incomodou, nada, ele foi lá, retirou Lázaro do túmulo, porque Lázaro não estava morto, e na sequência, ele se reúne em casa com todos eles, tranquilamente, e não censurou Marta, ele entendia. Claro, claro que Marta estava chorosa, claro que Marta estava ali gritando contra ele, né? Porque, mas calma, Marta, calma, ele não está morto. Também, se estivesse, ele apenas voltou ao seio de Deus, nada mais do que isso. Então, Jesus nos compreendia. Ele compreendeu Nicodemos, que era o doutor da lei. Tudo bem, Nicodemos, eu sei que você não consegue entender as questões da realidade espiritual. Mas não se preocupe, porque um dia você vai compreender. Então, eu só vou fechar a nossa conversa dizendo a você que o que é da matéria é da matéria. O que é do espírito é do espírito. E embora você não tenha ainda conseguido entender, mas olha, eu vou repetir, hein? É preciso nascer de novo, tá bom? Então, ele suplantou todos os outros por causa desses ensinos e por causa dos seus exemplos. Então, Ronaldo, nós podemos dizer que Jesus era mais do que professor, não é mesmo? Pois é, aí que eu gostaria até de ler um pedaço do prefácio que tem no Evangelho, para nós vermos como ele é o mestre dos mestres. Ô, Ronaldo, o prefácio tem alguma coisa a ver? Tudo a ver, esse prefácio do Evangelho, porque mostra essa educação que nós devemos ter. E com a pandemia nós estamos vendo isso, Marcos. Essa necessidade da empatia que Jesus deixou claro, que é um processo de educação. Mudança de hábitos é educação. Mudarmos, nos transformarmos em amor ao outro. Isso é educação, não é pela força. Vamos lá, olha só as palavras desse prefácio. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Estamos cegos? Que caminhos são esses? Nós estamos em que caminhos seguindo? E até que ponto nós estamos enxergando? Porque Jesus falou sobre isso, Marcos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí ele continua, e eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Em nenhum momento está falando de violência, mas no despertar, no sensibilizar, no conscientizarmos-nos uns com os outros, nossas ações uns com os outros. Olha aqui, está claro, através desse trabalho que devemos ter. E ele continua, as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos
se lhes associam. Não, nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonos vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Não falou da Terra, mas do universo, mostrando os mundos, as belezas das pluralidades dos mundos que devemos ter, chamando-nos com amor, com carinho, um processo de educação também educativo. Para que guerras? Para que lutas? E aí ele finaliza. Homens, olha só, homens, como você falou, que Jesus chamou de irmãos. Homens, irmãos, a quem amamos? Eu fico emocionado, olha a chamada. Homens, irmãos, a quem amamos? Aqui estamos junto de vós. Olha a lembrança agora da palavra. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Que chamada belíssima como processo de educação, ou não? Com certeza, Ronaldo? Sem dúvida alguma. Então, e, aliás, esses são chamados, essa introdução, essa apresentação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, essa mensagem é lindíssima, muito profunda, sem nenhuma dúvida, e o que nós precisamos fazer é a vontade do Senhor, ou seja, amarmos-nos. Por isso que eu sempre digo que o primeiro pilar da educação, essencial, fundamental, é aprendermos a amar. Depois vem todo o resto. Porque se nós não aprendemos a nos amar, todo o resto fica mais difícil. Aí nós falar de empatia, convivência, relacionamento interpessoal, etc, etc, como se nós não conseguirmos ainda nos amar. E esse pilar da educação foi apresentado por Jesus. Ele deixou muito claro para nós no amai-vos uns aos outros a importância do amor, porque o amor é a base da vida. Por isso que nós podemos chamar Jesus de mestre, não simplesmente um educador. É claro que hoje em dia, quando nós cruzamos com um professor, temos amizade com um professor, é até normal, é natural, às vezes nós chamamos o professor de mestre, ou mestre, né? Mas há uma diferença. E essa diferença é bom nós pontuarmos, mas eu vou passar a palavra a outro autor espírita, muito importante no campo da educação, que é o Pedro de Camargo, ou Vinícius, no seu livro O Mestre na Educação. Olha só o que o Pedro de Camargo nos diz. Mestre é aquele que educa. Educar é apelar para os poderes do espírito. Mediante esses poderes é que o discípulo analisa, perquire, discerne, assimila e aprende. O mestre desperta as faculdades que jazem dormentes e ignoradas no âmago do eu ainda inculto. A missão do mestre não consiste em introduzir conhecimentos na mente do discípulo. Se este não se dispuser a conquistá-los, jamais os possuirá. O mestre não fornece instrução, mostra como é ela obtida. Ao discípulo, cumpre empregar o processo mediante o qual adquirirá instrução. O mestre dirige, orienta as forças do discípulo, colocando-o em condições de agir por si mesmo na conquista do saber. Essas são as palavras de Pedro de Camargo no livro O Mestre na Educação. E, Ronaldo, tem tudo a ver com o que nós estamos trabalhando atualmente no campo educacional, que é sairmos do ensinar para centrarmos o processo no aprender, no aprendizado. Ou seja, eu, professor, educador,
não tenho que ensinar nada. Na verdade, eu tenho que levar o educando a realizar as suas descobertas, a colocar para fora o seu potencial, a ter as suas experiências, e aí sim adquirir o conhecimento e saber como utilizar esse conhecimento, não apenas para o seu bem, mas para o bem coletivo. Quero chamar a atenção no texto do Pedro de Camargo. Esse texto é da década de 1930, né, quando o Pedro de Camargo escreveu esse texto. E olha só, eu vou repetir aqui, ó. O que é que o mestre faz? O mestre é aquele que educa. E aí ele tem a definição de educação. Educar é apelar para os poderes do espírito. Mediante esses poderes é que o discípulo, olha só, agora que é a parte muito importante, ou seja, o mestre vai fazer com que o discípulo analise, perquira, discerne, assimile e aprenda. Ou seja, o mestre tem que permitir que o educando faça tudo isso. E hoje nós estamos, né, debatendo muito isso nos projetos de escola inovadora, ensino humanizado e assim por diante. Mas Jesus nos antecipou, não é, Ronaldo? Porque por mais de 2000 anos atrás, ele não apenas ensinou isso, como ele foi. Por isso, então, Pois que é. nós não devemos chamar Jesus simplesmente de educador ou de professor, mas de mestre, não é? Porque o mestre está junto, ele está com o outro, ele Exato. participa com o outro. Ele não fica no pedestal, ele leva o outro a pensar como ele mesmo poderia estar fazendo ali, de uma outra maneira ou não, mas levar o outro na sua individualidade, respeitando e na coletividade. Porque essa empatia ela já começa na família, ela tem que ser iniciada na família como um processo de educação. E a escola dando esse segmento, e Jesus mostra isso, é a base desse alicerce, é a família, e a escola dando esse segmento, mostrando o que o mestre deve fazer. Não é simplesmente dar só instrução, que faz parte, a escola tem que fazer. Mas os exemplos que esses educadores estão à frente vai permear a vida desse educando. Não tem como nós fugirmos disso. O bom dia, boa tarde, levar a pensar por alguma atitude impensada naquele momento, um momento de disciplina. Então, se nós formos falar aqui de educação mesmo, nós vamos ampliar um leque aqui grande, porque o foco maior é a visão de Jesus nos seus exemplos. Ele deu uma. Exato. Veja bem, Marcos, às vezes colocam assim para nós: então, não... mas eu não sou Jesus, eu não tenho que ser santo. Mas a questão não é ser santo. Há uma discussão sobre isso, né? Não é ser santo, me perdoe, mas ser moralista, não. Moral e ética devem ser a nossa bússola do dia a dia. É uma coisa natural. Só que nós invertemos ao longo do tempo os valores humanos, a formação do caráter. Exatamente. Há uma inversão de valores, o que é diferente. É, Não é na verdade, né, santidade. Ronaldo? Nós temos que praticar no dia a dia. Não é? E família é muito importante, como você destacou. Hoje, eu tive aqui a convivência aqui com a criançada da família, né? Mas quando chegaram assim, eu estava no computador, eu estava digitando um texto, né? E a garota, menina, 6 anos de idade, chegou para mim: tio, por que o senhor trabalha? Eu trabalho porque eu trabalho é uma coisa útil, porque eu sou um adulto, né, tenho que desenvolver algumas coisas, né, por isso que eu trabalho. Né? Aí ela parou, olhou, tá, mas eu sou criança. Sim, exatamente. Né? Você é criança, você não precisa ter o trabalho que eu tenho, que seu pai e a sua mãe têm. Não, só papai trabalha, mamãe não. Ué, mas sua mãe trabalha também junto. Não, também. Não, não, é só papai. Então vem cá. Agora que nós temos que usar a educação, né? O fazer pensar. Onde é que a sua mãe está agora? Ela está no trabalho. Então pense um pouquinho. Se a sua mãe está no trabalho,
Como é que você pode dizer que ela não trabalha? Não é? Aí ela parou para pensar, né, rapidamente, assim, ah, tá, não, mas é só hoje. Tudo bem, tudo bem. Mas que ela está no trabalho, ela está, tá certo? E aí ela, ok, concordou, tá, já saiu para brincar, né? Então é isso, fazer pensar. Ao invés de você logo ir tentar explicar, não, faz ela pensar, numa formulação bem simples, bem tranquila, como Jesus fazia, né, conosco, já naquela época. Chegavam para ele, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Ele olhou, o que está escrito na lei? Na lei está escrito amar a Deus acima de todas as coisas. Então tá, é só você cumprir isso. Agora tem que também amar o próximo. Mas senhor, quem é o meu próximo? E aí ele vai e conta a parábola do bom samaritano, fazendo pensar. Ele não dava as respostas diretas. Por isso, então, que nós podemos tranquilamente classificar, chamar Jesus de mestre, e mestre dos mestres, porque é o nosso governador espiritual, não é mesmo? Então, é o Espírito Superior, né, que esteve aqui conosco e está conosco até os dias de hoje. Mas, Ronaldo, olha só, estou olhando aqui para o relógio, o primeiro bloco já foi, meia hora de programa já. Vamos abrir aos nossos internautas aí? Já temos perguntas no ar. Então vamos começar. Olha aí, Tânia Regina, Rio de Janeiro, Marco. Como podemos entender um mestre? Como podemos entender um mestre? Ele seria mais que um professor? Ótimo, Tânia. Vamos começar por aí, que aliás já era a conversa, né? O bate-papo que eu e o Ronaldo já estávamos tendo aqui, entre essa questão de ser professor, educador, mestre. Eu acredito, Tânia, que nós até já esclarecemos parte disso, porque mestre realmente é mais do que ser professor. Agora, tanto eu como o Ronaldo, à luz da doutrina espírita, defendemos que o professor, que aliás é muito importante, ele deve ser um educador. Deixa eu explicar essa diferença. Muitos professores, por uma questão de entrarem em zona de conforto, a partir da sua própria formação, né, da formação que tiveram, de se estabelecer dentro de um sistema, seja ele público ou particular, que formatou a sua ação no ensinar, no instruir, muitos professores não passam de serem professores. Claro que fazem isso com todo o amor, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, com toda a dedicação, mas eles estão num processo que apenas ensina, nada mais do que isso. Eu poderia aqui, como professor, dizer o seguinte, olha só, minha gente, o Espiritismo surgiu em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, assinado por Allan Kardec, e a doutrina pertence aos espíritos porque eles ditaram tudo através dos médiuns. Ok? Entenderam? Vamos ao próximo ponto. Estou sendo professor, apenas passando informação, nada mais do que isso, e ninguém pode discutir se eu estou certo ou se eu estou errado. Tá? Agora, como educador, eu vou começar assim. Minha gente, olha só. Hoje nós vamos trabalhar o que é o Espiritismo, como o Espiritismo teve início. Alguém aqui tem alguma ideia? Alguém já ouviu falar de Allan Kardec? Vamos lá, minha gente. E aí você começa a trabalhar com a turma, e antes de você passar qualquer definição de Espiritismo, vai fazer com que eles consigam chegar a uma definição, a uma compreensão do que seja Espiritismo. Então, aí eu não estou mais sendo aquele que ensina, sendo aquele que meramente instrui, que informa. Eu passei para educador. Agora, o mestre é aquele que tem autoridade moral e espiritual. É aquele que tem a sabedoria. Sabedoria não é muito conhecimento. As pessoas confundem, né? Achando que você ter muito conhecimento, você é uma pessoa sábia. Não, não é isso, não. Ser uma pessoa sábia
é ser uma pessoa com bom desenvolvimento do senso moral, uma pessoa que sabe discernir o bem do mal, uma pessoa que sabe colocar em prática a regra de ouro da educação que foi ensinada por Jesus. Faça ao outro somente aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Aliás, Ronaldo, você vai me permitir, e a Tânia também, hoje, já que eu tive que ir com a criançada da família, aconteceu uma cena, né, dentro disso, né? Porque vocês imaginam, né? São duas meninas, uma de 6 anos e outra de 3. A de 3 estava deitada no tapete da sala, num almofadão, vendo lá o desenho na televisão. A de 6 também assistindo o desenho, mas deitada no sofá. Sem mais nem menos, a maior resolveu sair do sofá para puxar o almofadão. Claro que se ela desse o puxão, a outra de 3 anos ia estatelar a cabeça no chão. Né? E eu estava perto e na mesma hora segurei o almofadão, olhei para ela e disse, opa, olha só, não é assim, né? Você vai puxando o almofadão, ela está usando. Você precisa chegar para ela e falar, você me empresta o almofadão? Deixa eu ficar com ele agora? Vamos alguma coisa assim. Mas ela, claro, se revoltou, não queria saber, falei, vem cá. Se você estivesse deitada no almofadão, tá? Oi, como você está? Deitada no sofá. Se ela chegasse e te desse um empurrão para tirar você do sofá, porque agora ela quer ficar no sofá, você ia gostar que isso acontecesse? Ah, não, ela não pode fazer isso comigo. Então não faça com ela o que você não gostaria que ela fizesse com você. Olha só como nós aplicamos o ensino de Jesus em família, num momento de convivência, e que nós, educadores, pais, né, pai, mãe, tios, avós, enfim, não podemos deixar passar. Então aí você E tem está um sendo um agravante, educador. Oi, fala, Ronaldo. um agravante aí também, porque geralmente é o que mais se faz, acha que é uma fase que vai passar e deixa. É, É aí que está é, um grave problema. Não, é coisa de criança, isso aí daqui a pouquinho passa. Não passa. Se você não fizer o momento daquele, aproveitar aquele momento para educar de fato, lá na frente é a bola de neve que já cresceu e vai ser complicado. Aí você já vem com aquele discurso, isso aí não tem mais jeito, deixa isso para lá, e não é por aí. Vem nas ações de pequeno e que se começa a disciplina dos limites da educação. Perdão, Marco, te é cortar, isso mas é aí. só para dar. Não, foi muito bem colocado, mas é isso aí mesmo. Tá? Então, sempre lembrar isso. Ou seja, educar com Jesus, nós não temos que escolher lugar especial, hora especial, nada disso. É no dia a dia, no nosso cotidiano. Por isso, então, viu, Tânia? Jesus é mestre. Muito bem, vamos à próxima. Paulo José de Natal. Vamos lá. Nos evangelhos encontramos, com referência a Jesus, as expressões filho do homem, Senhor, mestre, Rabone, entre outras. O que essas expressões significam, Marco? Muito bem, Paulo José. A expressão filho do homem era uma expressão utilizada por Jesus. Ele se fazia referência como filho do homem, significando, à luz do conhecimento espírita, que ele então se mostrava como um espírito encarnado, que estava aqui conosco. Então ele fazia questão de ficar se chamando filho do homem, até porque Jesus é nosso irmão. Nós somos irmãos de Jesus. Tá? Agora, ele foi chamado, sim, pelos discípulos de Senhor, foi chamado por fariseus de mestre. E essa expressão Rabone é uma expressão judaica e que significa mestre. Dependendo da tradução que nós tivemos aí do Novo Testamento, nós vamos ver que às vezes o Rabone não está traduzido, né? Alguns tradutores deixam a expressão Rabone, mas Rabone significa mestre. Mas lembrando que no sistema judaico religioso,
que era dominado pelos doutores da lei, que eram os fariseus, só recebia esse título de Rabboni, mestre, o sacerdote que entrasse no sinédrio, ou seja, que fizesse parte do conselho dos anciãos. Por exemplo, Gamaliel, que está bem nessa história na época do Cristo, Caifás, que era, né, vamos dizer assim, o presidente, né, do sinédrio, todos eles, eram 72, todos eles eram considerados mestres, porque eles tinham um amplo conhecimento da lei mosaica e eram os únicos autorizados a interpretá-la. Ou seja, ninguém chamava alguém de Rabboni sem mais nem menos. Tá? O Rabboni tinha que ser alguém especial, alguém que realmente com muito domínio, alguém que era extremamente respeitado. E é interessante ver que alguns judeus, alguns doutores da lei, ao se aproximarem de Jesus, o chamaram de Rabboni. Jesus, quando fazia seus sermões, quando dava seus ensinos em praça pública, ele era acompanhado por muitos doutores da lei, por muitos fariseus. E muitos ficavam admirados dos ensinos de Jesus. Daí porque esse tratamento com ele, né? Mestre, Rabboni, Senhor. Aqui é uma particularidade. O judeu ele não usa a palavra Deus, ele não fala Deus. Na verdade, ele cita Yahvé, mas Yahvé não é um nome, é uma sigla. Porque Deus para eles é algo que está acima do ser humano. Então, eles não usam a palavra. Mas eles usam muito essa expressão Senhor. Mas a expressão Senhor, ela só deveria ser utilizada para o Messias, para o enviado, como está lá nas antigas profecias de Isaías, Elias, Daniel e outros profetas judeus antigos. Então nós vemos, viu, Paulo José, que havia, por parte dos judeus, e entre esses, doutores da lei, fariseus, sacerdotes, havia um reconhecimento. Tanto que eles usavam Senhor e Mestre para Jesus. E Jesus era um homem do povo. Aliás, como alguns usavam a expressão, olha lá veio aquele Nazareno, lá da Galileia, porque Jesus não era nada. Ele não tinha formação teológica, judaica, ele não tinha nada disso. Ele era um homem do povo. Mas a sua sabedoria era tal, vamos lembrar aqui, Ronaldo vai lembrar disso também agora, que aos 12 anos, Jesus lá no Templo de Jerusalém, levado por seus pais, que era o ritual judaico da época, naquela confusão da multidão, eles ficaram um tempo afastados lá de Jesus, e quando reencontraram o garoto, ele estava lá dando aula. Ele estava dando aula a uma dezena de sacerdotes do templo que estavam parados ouvindo. Maria ficou preocupada, vai até Jesus, vem cá, meu filho, né? Que isso? Desculpem, né? E aí o mais velho deles, que era Simão, disse: não, minha senhora, nós estamos admirados da palavra do garoto. Realmente, estamos diante de uma grande alma. Então, ele já mostrando o que era, por isso que, no fundo, eles o respeitavam. Mas, Paulo, são expressões, todas elas para tentar indicar a superioridade desse espírito que é Jesus. Muito bem. Vamos à próxima pergunta. Próxima pergunta. Cidália, São Paulo. Podemos considerar Jesus como mestre da arte de ensinar? Nós respondemos, mas em parte, mas com certeza, não é? Agora, Cidália, eu iria até mais além. Perguntaria, podemos considerar Jesus como mestre da arte de educar? Mas com certeza. Jesus é o mestre,
mestre dos mestres da arte de ensinar e da arte de educar. Quando, na família e na escola, nós soubermos seguir Jesus, ou seja, colocar em prática os seus fundamentos, sua metodologia, sua didática, toda a sua fundamentação, com certeza, Cidália, nós vamos fazer uma revolução na humanidade e mais cedo do que imaginamos, nós vamos alcançar o estado de mundo de regeneração. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Vamos à próxima. Próxima pergunta. Vamos lá, tem pergunta. Tem. Denis Macedo, Rio de Janeiro, Marcos. O que a educação tem a ver com a ética? Muito bom. Gostei da pergunta. Por que o Espiritismo defende a educação moral? Duas perguntas numa só, mas que tem sentido, Marcos. Verdade, Gostei. é verdade. Vou pedir para a nossa técnica voltar para a pergunta do Denis, por favor. Voltar. Antes de lançarmos essa aí da Ivanice. Tá? O que a Olha educação só, Denis. tem a ver com a ética? Pois é, Denis, olha só. O que a educação tem a ver com a ética? Vamos começar por aí. Tá? Denis, olha só. Eu e o Ronaldo estamos aqui conversando sobre o espiritismo e a educação. Somos espíritas, estamos falando, já citamos Joana de Ângeles, Pedro de Camargo, foi lá Allan Kardec, no Céu e Inferno, no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas passagens lá do Novo Testamento. Ah, que maravilha, né? Que coisa linda, nossa, que programa, não, esses dois são maravilhosos. Agora, você pode imaginar, Denis, que se nós encerrássemos o programa, eu saio do ar, né? Não está mais ao vivo, acabou. Você pode imaginar, Denis, eu e o Ronaldo, em off, nos bastidores aqui, brigando. Ah, por que você citou aquilo? Você não devia ter citado. Você não ia fazer não sei o que lá e você acabou não falando, e não sei o que. Você pode imaginar isso? Não deveria. Porque nós estaríamos faltando com a ética. Ou seja, nós somos uma coisa aqui na frente das câmeras e somos outra fora das câmeras. Então, a educação tem tudo a ver com a ética. O professor na escola, ele tem que tomar muito cuidado com os exemplos que ele dá, porque ele é uma espécie de espelho, uma espécie de herói para os alunos. Os alunos olham para nós, professores, o nosso comportamento, a nossa fala, tudo isso. E aí você está lá na hora do intervalo, você vai lá tomar um cafezinho na cantina, misturado lá com os alunos, por exemplo, né? E aí você se esquece, né, que você é o educador, né? Você esquece lá e de repente o café não está do seu jeito, você solta lá um palavrão, não sei o quê. Né? Tá todo mundo olhando para você. Olha só, lá na sala conosco ele parece um santo. Aqui só faltou bater na coitada da merendeira. Então, educação tem tudo a ver com a ética. Por isso que Jesus é o nosso grande modelo. Ele ensinava? Sim, mas exemplificava. E é por isso, viu, Denis, que o Espiritismo defende a tese da educação moral. Qual é o nosso maior problema hoje? Bom, vamos lá elencar. Corrupção. Não, violência. A saúde deteriorada, né? Falta de segurança pública, a crise econômica. Esquece tudo isso, Denis. Nada disso é o nosso problema ou são os nossos problemas. Nosso problema é falta de educação moral. Nosso problema é falta de caráter, falta de ética. O nosso problema é de ordem moral. Allan Kardec e os espíritos superiores são muito claros quanto a isso. Só existe uma educação que pode, de fato, atacar o egoísmo e o orgulho, que são os nossos grandes males, e transformar os homens e a humanidade. É a educação moral. Agora, o que é a educação moral? É a formação do caráter. É o desenvolvimento dos bons hábitos. É a correção das más tendências do espírito. Aí, nós vamos, sim, finalmente
termos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais em paz, tudo isso que nós sonhamos e que queremos, mas que é dependente da educação moral. Então, e educação moral está ligada à ética. Não se pode trabalhar uma coisa sem a outra. Então, essa é a visão que não é minha nem do Ronaldo, é a visão do Espiritismo. O único caminho é a educação moral. E qual é a base do Espiritismo? Os ensinos morais de Jesus, para nos transformar, nós que somos essas almas imortais, presentemente reencarnados. Ok, Denis? Ronaldo, se você quer completar alguma coisa? É a regra do bem proceder uns com os outros. Está aí. Será que o que eu estou fazendo está prejudicando o individual, a coletividade? É pensar no outro. Não tem como nós fugirmos disso. Olha, nós temos aí o programa Espírito Evangelho por Emmanuel, hoje, às 23 horas. Não esqueçam, o Givanildo Costa. Ok? Ronaldo, deixa eu só brincar, porque o nosso querido Givanildo Costa, que é aqui do Rio de Janeiro, que eu chamo que ele é o homem esperanto. Grande abraço ao Givanildo. Grande abraço para ele, nosso grande amigo. Mais perguntas? Opa! Lúcia da Cidade da Esperança. Bom, por que é fácil formar doutores e não temos a mesma facilidade de formar o homem de bem? Falta que tipo de educação para isso? Para que isso possa acontecer agora. Muito bem, Lúcia. Olha, realmente nós temos uma facilidade muito grande de formar doutores. É verdade. Porque todo o nosso sistema educacional está voltado para isso, né? Desenvolvimento da intelectualidade, do cognitivo. Então, nós formamos doutores em todas as áreas do conhecimento humano, mas nem sempre esses doutores são éticos, né? Nem sempre esses doutores são honestos, nem sempre são solidários, nem sempre são espiritualizados. Por que isso acontece? Porque nós temos tanta dificuldade de trabalhar, então, a nossa formação moral. Bom, primeiro, por causa das nossas próprias imperfeições. Segundo, que trabalhar a formação moral das novas gerações significa, de fato, transformar a sociedade humana. E nós ainda defendemos interesses outros, sejam políticos, econômicos, culturais, etc., que formam uma barreira para que isso não aconteça. Nós estamos falando aqui hoje muito no programa, através de Jesus, da necessidade de fazer com que o educando pense. Mas para muitos isso não é nada interessante, porque se o educando aprender a pensar, ele começa a questionar. Ele começa a ter uma outra visão também da vida, que nem sempre eu quero que isso aconteça. Porque se isso acontecer, eu terei que sair da minha zona de conforto. Então isso, de fato, não é interessante. Então nós temos ainda, Lúcia, muitas barreiras para enfrentarmos e superarmos, para implementarmos a educação moral. Mas nós temos, não apenas no Brasil, mas no mundo, diversas experiências, centenas de experiências escolares e educacionais, fazendo já uma escola diferente. Uma escola que, na verdade, é uma comunidade de aprendizagem, que integra a família, os agentes sociais, que faz do professor um orientador, em que os educandos trabalham por si mesmos, em que o pensar está o tempo todo sendo trabalhado. Mas superar essas barreiras de ordem moral não é tão fácil. Mas a lei é de progresso. Nós não podemos desistir, não podemos esmorecer. É seguir sempre em frente, porque nós vamos chegar lá. Mais uma pergunta, Marcos. Qual é a fundamentação filosófica e pedagógica para podermos considerar Jesus como um mestre, um educador da humanidade? Ivanice Leal, São Paulo.
Boa pergunta. Eu escrevi um livro a esse respeito, né, que é o livro Jesus, o maior educador da humanidade. A sua pergunta, eu acho que dá uns 4, 5 ou 6 programas, né, Ronaldo? Porque realmente nós falamos da fundamentação filosófica e pedagógica de Jesus. Mas, num resumo, nós vamos colocar aqui que a fundamentação de Jesus como mestre é a visão diferenciada que ele tem sobre Deus, o ser humano e a vida. Essa é a grande fundamentação. O Deus, amor, misericordioso e justo. O ser humano enquanto ser integral, alma imortal destinada à perfeição. E a vida, que na verdade não nos pertence, mas pertence a Deus, nosso Pai. Então, esses 3 itens são a grande fundamentação filosófica e que vão desaguar, claro, na fundamentação pedagógica. Por quê? Porque o ensinar, ou o processo de aprendizagem, ele passa a ser completamente diferente. Com Jesus, eu estou olhando, tá, para os meus educandos, para os meus filhos, meus netos, etc., estou olhando para eles e sei que eles são destinados à perfeição, que não podem estar por acaso comigo. Com ele eu sei que eu preciso me preocupar com a formação moral deles. E para isso, eu também preciso me educar, porque eu preciso tomar cuidado com os meus exemplos, né? O que eu faço e falo na frente deles. Com Jesus, já que ele nos explicou que é preciso nascer de novo, eu entendo que somos todos almas imortais. E que, na verdade, a vida continua após a morte, que, aliás, ele provou, porque 3 dias depois da crucificação ele retornou para dizer, ó, continuo vivo. O meu corpo morreu, mas eu, alma, eu, espírito, estou vivo. Então, tudo que eu faço a nível de ensinar, de me preocupar com a educação dessas crianças, passa a ser diferente. A minha didática terá que ser diferente, a minha metodologia terá que ser diferente. E Jesus revolucionou com aquela metodologia das parábolas, de fazer os grandes círculos para conversar, os sermões, em que ele ia só nos colocando, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mas ele não explicava, porque era para nós ouvirmos e começarmos a conversar entre nós. O que ele quis dizer com isso aí? Que é bem-aventurado quem sofre? É como assim? Como pode ser uma coisa dessas? Ele diz que nós somos o sal da terra. Como que eu sou o sal da terra? Perfeito. E uma das fundamentações principais aí também, que eu acrescento particularmente, é a humanização e a espiritualização, que ele leva a isso bem, bem claro, esse espírito de humanização que está faltando em nós, não sermos tão robotizados. E a coisa ímpar de Jesus não é transformar ninguém, mas levar o outro a pensar. Então, é uma maneira pedagógica, levar o outro a pensar, a ter esse sentido de vida para com o outro. Mas ele é que tem que se transformar, porque nós não transformamos ninguém. A transformação é pessoal. É verdade, Ronaldo. Tanto que, aliás, a única coisa que nós podemos dar aos outros é o que somos. Nada mais do que isso. Tá? Não é o que nós sabemos, mas é, na verdade, aquilo que somos, que é o mais importante. E por isso, então, nós podemos afirmar aqui que Jesus é o mestre dos mestres. Mas, Ronaldo, nós estamos no finzinho do programa, 2 minutos aqui finais para nós nos despedirmos. Então, passo a palavra agora para você. Eu peço a todos que mantenham as recomendações, seguindo essas recomendações sanitárias. É muito importante. A pandemia está aí, é um momento ímpar na nossa vida. Vamos nos unir nesse aspecto da empatia, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por favor, oremos juntos pela humanidade,
pelas famílias de toda a humanidade, a grande sociedade, a grande família, que é a grande sociedade humana. E peço a vocês que não deixe de, no derradeiro, na passagem do ano, reunir com a família, façam um culto no lar. É muito importante. É uma vez por semana. Mas agora, no final do ano, que é a passagem do ano, o mundo não se transforma se nós não nos transformarmos. Então, que Jesus os abençoe. Gratidão pelo carinho. Paz, saúde. E que Jesus os abençoe. A todos, espero que tenham tido um Feliz Natal e que possam todos ter uma boa entrada de ano novo para iniciarmos 2021, voltarmos a nos encontrar aqui no Espiritismo e Educação e não deixe de acompanhar aqui a programação da Web Rádio Estação da Luz através da internet. Um grande abraço, um beijo em todos os corações. Até a próxima segunda-feira com mais um Espiritismo e Educação. Meu amigo, muito obrigado. Deus que lhe pague.